Fala galera, seja bem-vindo a mais um É do Jogo, esse podcast semanal que fala sobre saúde, nutrição, longevidade, treinamento e muito mais do que surgir por aqui, porque no fim o que a gente gosta mesmo é de trocar boas ideias com gente interessante que sabe tudo da sua área de atuação. Eu sou o Victor Abs, há mais ou menos 1 ano e 4 meses atrás eu decidi que chegaria nos meus 40 anos de idade na minha melhor versão 360 falando. Bati recentemente 39 anos, tô no processo, tô conquistando, teve perrengues. Detalhezinho aqui, outra ali, uma outra justificativa e explicação que eu tive que dar pros parceiros aqui, aconteceu. Se tu viu o episódio anterior, tu vai saber qual foi a treta, tá? E aí assim, né, cara, eu fui motivado. Já tomei mijado no episódio anterior. Minha e do convidado. Ao vivo. Do convidado. Tu gosta de treta e caos, volta um. Volta um que tu vai curtir isso daí. E aí o negócio é o seguinte, cara, eu sou um apaixonado, fui motivado, né, por outras pessoas que fazem todos os dias e comunicam isso, e eu pensei, adoro comunicação, tô adorando essa parada, preciso falar sobre isso, mas quem sou eu na fila do pão pra falar de dieta, pra falar sobre saúde, pra falar sobre hormônio, pra falar sobre medicina? Nada, né? Sou só um curioso. Então trouxe 2 profissionais que são os caras que estão comigo nessa briga, nessa batalha diária e estão me ajudando a transformar completamente. Trouxe o nutricionista Renan Almeida, meu irmão de vida. Fala, galera. Hoje estamos aí em mais um episódio que vai estar sensacional. E assistam o último ali. O Vitor fez ele achou que fez umas cagadas, né? E daí, antes de ele me contar e pedir a minha opinião, ele pediu a do convidado, né? Que é um ex-bodybuilder. E o cara falou exatamente o que eu falaria pra ele. Então, o cara me deu uma chulapa. Aqui, ó, de boa. O Doc também só falou, obrigado, concordamos. E o Doc do Esporte, Leandro Sobreiro, também irmão de vida, todos aqui, parceiros também de mesa, meu irmão, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E olha, pessoal, realmente vale a pena olhar essa treta do episódio anterior, tá? Foi bom porque o próprio convidado me poupou muitas palavras e eu só tive que agradecê-lo ao vivo também. E é sobre isso. E o episódio de hoje, numa pegada, numa linha um pouco diferente, porque normalmente a gente traz ou quem tá no processo de transformação, ou profissionais das diversas áreas que envolvem esse universo da saúde e dos treinamentos. Mas hoje nós vamos conversar com um psicólogo, né? Nós vamos falar com o Leonal Zilli, que é o nosso convidado de hoje. Ele é psicólogo clínico, comunicador e palestrante, criador da página Vida Sem Mimimi, já sentiu qual vai ser a pegada, onde fala de psicologia e comportamento humano de forma espontânea e bem-humorada. Ele desenvolveu um conceito de psicologia bruta, a gente gosta, né? Uma abordagem direta e objetiva que gera choque de realidade, ajudando as pessoas a mudarem hábitos, escolhas e construírem uma vida mais leve e saudável em vários sentidos. Meu irmão, seja bem-vindo ao É do Jogo. Opa, tudo bem, galera? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre psicologia hoje, sem mimimi, de um jeito raiz e vamos nessa. A moda analista de Bagé, a teoria do joelhaço. Tu sabe que o meu pai, ele fala muito, né? Que o meu estilo de psicologia é o analista de Bagé reformulado. Assim. Mais acadêmico. Exato. Mais técnico, né? Mano, seguinte, a gente começa sempre o nosso programa colocando todo mundo na mesma página, assim, porque antes da gente iniciar o bate-papo e as perguntas, temos que te conhecer um pouquinho, colocar todo mundo a entender por que foi tu convidado a representar essa parte de psicologia. Fala um pouquinho sobre a tua história aí, irmão. Então, cara, eu me formei aqui na PUC, tá? Sou natural de Criciúma, vim para Porto Alegre, estudei aqui, me formei na PUC, fiquei durante alguns anos trabalhando aqui na área de consultoria e assessoria de gestão de pessoas, e ali perto de... Já fazia alguns atendimentos online, né? Mas desde a pandemia tenho feito basicamente atendimentos online e na psicologia clínica, né? Mais voltado aqui para esse atendimento individual, mas também já fiz alguns trabalhos com grupos. E é isso, cara, né? Por hora, claro, tem outros planos, mas que
A gente não... assim, ainda não pretendo divulgar, mas tenho algumas coisas em mente. E é isso, assim, a minha prática... Claro, e aí tem essa parte do digital, né? Dessa presença digital, onde não me considero um influenciador, longe disso, tá? Mas eu gosto de comunicar. Eu sou um cara muito... Criar conteúdo. Criar conteúdo, ensinar, sabe? Eu era... Na parte da consultoria e treinamento de empresas, eu gostava muito de falar com as pessoas, de dar aulas. Então, eu gosto dessa parte aí no digital, né? Porque em terapia é mais escuta do que fala. Bala. Vamos começar o nosso papo, então. Eu acho que tem um assunto que é meio polêmico, assim, quando a gente fala, principalmente num processo inicial, assim, vou tirar a bunda do sofá e começar a fazer alguma coisa por mim e tal, começar a treinar. E aí a gente fica naquela coisa de motivação versus disciplina, assim, tá ligado? E aí, cara, a minha pergunta é muito mais no sentido de, tipo, o que vem antes? A motivação, e da motivação o cara cria disciplina, ou da disciplina o cara vai fazendo e vai se motivando porque teve melhorias no processo? Fala um pouquinho sobre motivação. Cara, então, isso aí, tu sabe, é uma coisa que eu falo bastante até com os pacientes, né? Essa questão não só para exercício físico, mas para várias coisas na vida, né? Motivação, ela tem uma questão que ela é muito distorcida no meio do senso comum. Porque motivação raiz, cara, o comportamento motivacional é buscar prazer, né, maximizar prazer e diminuir dor. Tá? Esse é a motivação no sentido raiz. Tá? Mas agora, não tem a ver com o sentido ali da palavra, que eu vi alguém falando que motivação, tá? É uma ação que tu vai ter por um determinado motivo, né? É um motivo que sustenta uma série de ações. Né? Que tá vinculado a prazer e... Entendi. Só que daí o problema é se é um prazer curto ou de longo prazo, né? Aí é que vem. E por que eu digo que é algo distorcido no senso comum? Porque se fala muito em discurso motivacional. Vamos lá! Bora! Isso aí, cara, na motivação mesmo faz cosquinha, entendeu? No nível motivacional do ser humano. Por isso que é muito comum a gente ver aquela coisa assim, quando é que o cara toma uma decisão para mudar mesmo a vida? Tem que passar algum perrengue, né? Aquela coisa, como é que o cara começa a dirigir com mais prudência? Quando ele já sofreu um acidente ou quase sofreu um acidente que ficou... Mas, ou alguém próximo sofreu. Ou alguém próximo. Quando é que o cara... nossa, eu tenho que cuidar agora mais da minha alimentação. Quando já teve o primeiro ataque cardíaco, ou quando já teve um sinal de hipertensão, ou quando a diabetes já está começando a bater na porta. Então, assim, tem um princípio do ser humano que parece que assim, ou a coisa tem que piorar muito para ele se motivar a mudar o comportamento, então fugir da dor, ou então ele tem que enxergar muito o prazer, a gratificação, o outro lado daquela muralha que ele vai ter que passar, porque sempre tem obstáculos. Dá para resumir isso, então, que a motivação ela começa com aquela sensação gostosa da água batendo na bunda. Eu tendo a achar que isso acaba fazendo mais efeito. Eu já tive com alguns pacientes que eu não curto esse tom mórbido, mas de falar, não, tu vai morrer, tá ligado? Algumas coisas nesse sentido, tipo, não cuidar, vai ter um problema de coração, um infarto, mas nunca na primeira, na segunda consulta, porque eu quero que a pessoa tenha uma motivação mais positiva, né? Focando no benefício, mas ali quando o pessoal não tá conseguindo, acaba tendo que usar esse lado mais água na bunda, como tu disse. Cara. Tanto que às vezes eu tendo a fazer esse tipo de... Claro, não tão no solavanco, mas eu tento começar a trazer essas realidades para alguns pacientes. E é aí que tu começa a ver que... peraí, agora tá se mexendo, né? Quer ver uma clássica e tu começar a dizer assim, não, tá na hora de fazer uma avaliação psiquiátrica, meu amigo.
A galera já começa assim, ó. Ah, não, mas remédio é sério, né? Remédio é coisa, é outro patamar, né? Aí, uma, 2 sessões já começa a apresentar uma melhora, sabe? Então, assim, é um negócio... Claro, não, literalmente joelhaço, né? não baseado na ameaça, óbvio Sim, que sim. não é essa a questão. Mas é começar a enxergar, a ver que qual é a perspectiva se continuar nisso aqui. E naquela questão que tu falaste do prazer ali, isso seria tipo, sei lá, um propósito a ser atingido? Que mecanismo mental que vai te levar fortemente a tomar uma atitude relacionada a isso? E aí é que a gente entra num nível mais profundo da psicologia. O que é prazer? O que é sucesso? O que é prazer? O que é prazeroso pra ti? Sim, entendi. O que movimenta o teu desejo? E aí é que a coisa fica mais... Por isso que eu digo que é uma motivação mais raiz. Porque não é só assim, bora, vamos lá. Quer ver o clássico de discurso motivacional? Foi o 7-1. O Brasil entrou super motivado. Não falta motivação. Não falta. Entendeu? Copa em casa, vamos lá, vamos acabar com os alemães. E os alemães lá, não, peraí. Na técnica aqui, quando eles chutam o tiro de meta, 30% das vezes tá lá em cima de tal jogador, se eu não me engano era o... Aí, agora eu não vou me lembrar do volante lá naquela época, mas marcavam o cara, entendeu? A saída de bola vai pra cá, fora todo o planejamento que existia ali. E aí vem a disciplina, que é uma gangorra, entendeu? Porque só na motivação, talvez falte, por exemplo... O comportamento de treinar, ele é um pouco antievolutivo. A gente, se for pegar lá, né, dos tempos mais primordiais, tinha que acumular gordura para sobreviver, não era isso, né? Mas não, e a gente acabava não acumulando, não é porque o cara não queria, porque não tinha escassez, sobrando, né? exato. E tu tinha que usar a força. tu Texto tinha- de 3.000. Não é porque o cara queria, né? Exato, e tu não sabia o que ia ter adiante. Então, a questão de esperar uma motivação para aquilo, talvez nunca chegue, porque é contra a força da vontade. A vontade, às vezes, é ficar no sofá, a vontade, às vezes, é, sei lá, acordar mais tarde, sabe? Que é prazeroso. Exato. É mais difícil tu ter que levantar e sair. E aí, cara, eu aproveito pra fazer o gancho de como é que o cara... Porque assim, beleza, o cara tá motivado, beleza, o cara tem disciplina, mas o cara se sabota no processo, tá ligado? Ao longo do processo, o cara se sabota mentalmente. Como é que o cara lida com esses gatilhos de autossabotagem no processo, cara? E isso aí é a parte mais... assim, quer ver aquela coisa assim, desculpa pelo docinho que eu comi agora na sobremesa. Né? Como é que é esse mecanismo? Tá, mas peraí, o docinho é prazeroso, o prazer gera culpa? Aí que a gente começa... E isso, de novo, vai num nível mais individual. Desculpa te interromper. O prazer gera culpa, o que tu quer dizer com isso? Nesse ponto. O prazer nesse do docinho. Né? Eu como o doce porque é prazeroso. E depois isso me gera culpa. Porque sabe que estava errado. Mas é que tem um problema nisso daí, tá? Porque dependendo do processo que tu tá, a maioria das coisas que tu faz acabam gerando culpa em momentos que não eram pra gerar. E aí que, de é novo, sobre isso que ele tá falando. às vezes essa culpa tá lá em algumas coisas da própria infância, de padrões emocionais que não tem nada a ver com a alimentação. Por isso que a gente fala muito do quanto a relação do alimento tem muito a ver aqui com a questão materna, que não é só da mãe, tá? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha muito pequena agora. Eu não tenho muito função paterna ali. Agora que está começando a dizer não, dar um pouco mais de limite, começar a incentivar a caminhar. A função materna é colo, é alimentar, é limpar a fralda. Então, muito do que eu faço hoje tem a ver com essa função materna. Enquanto treino a questão da dor, ou no pain, no gain, vem muito da questão paterna. Por isso que eu digo, eu tenho uma máxima, né, que é mulheres crescem muito psicologicamente falando, tá? Porque senão já começa as tretas, né? Se bem que vocês já tiveram aqui treta. É a casa da treta, pode ficar à vontade. Mulheres crescem pelo amor, homens pela dor.
Tá? E não é assim, então o cara tem que rastejar, se ferrar. Não, é um nível que pode ser a dor de uma separação. Quer ver um negócio clássico o cara toma um pé na bunda. Meu amigo, aquela dor ali, às vezes Vou botar o shape. Transforma o cara. Agora eu vou... Os caras não gostam de brincar, né? Mas Porque tem um meme, a né, dor de desse. corno ali, o cara vai lá e põe o shape, né? Aquilo ali, cara, é o deslocamento de uma angústia direto. Eu perdi o meu investimento aqui, né, em tudo que estava acontecendo nessa relação. Joga pra lá. Entende? E isso é muito engraçado, né? Agora que falamos de casal, cara, a galera se larga quando tá namorando ou casa e depois quer botar o shape só depois que termina, né? Exatamente. Se não aconteceu, claro, né? Outros problemas ali mais graves. E eu falo que justamente na teoria seria para ser mais fácil estar se alimentando bem em casal, porque daí vocês combinam, se organizam, tem duas pessoas para ajudar. E imagina só, em um casal, alguém estando ali tu conheceu a pessoa, ela tem um físico que te atraiu, e daí depois ela começa a engordar. Ela não vai deixar de te amar por isso, mas de admiração dela. Com certeza, com certeza. E é algo, assim, o homem tem essa tendência maior, né? A criar barriga depois. Porque pensa assim, ó. É o caçador que já tá tranquilo. Não precisa mais caçar. Ele tá estocado, né? Porque vem então sua mulher sabe cozinhar, entendeu? O cara tá de boaça ali, né? Isso falando aqui de um nível mais simbólico, né, pessoal? Não é uma questão literal. Mas aquele instinto de conquista, de caça, o cara já fica, peraí. Principalmente se já conquistou também uma boa posição no trabalho, Sim. já tá com segurança financeira, Sim. segurança familiar. E Barriguinha vem, né? vamos ser honestos também, né? O que é programa de casal? Rango. Sai pra comer. Não é? E tem muito dessa questão assim de uma diferença de como vai encarar esse instinto da conquista e tal. Por isso que o cara, para se manter nessa atividade, ele tem que ter uma perspectiva, um objetivo, um alvo. Né? Então é muito bom. Tem que buscar um emprego. Tá. Agora, vamos atrás de um relacionamento. Chegar aos 40 anos de idade na minha melhor versão. E por isso que os aposentos, a aposentadoria é muito difícil para um homem. E aí a gente começa a ver aqueles movimentos de 40, 50, 60 anos, quando o cara começa a perceber assim, rapaz, agora eu não sou o melhor caçador dessa aldeia, eu já não preciso mais caçar tanto, sabe? E aí que ele começa a ficar um pouco desmotivado. Né? Mas então, aí é o seguinte, né? O cara faz exercícios e treina o músculo. Tem exercícios que o cara possa treinar a mente? Com certeza, hoje existe o conceito de força mental. Força mental, e se tu for ver, cara, força mental é às vezes o que está diferenciando um atleta de outro. Por quê? Nível físico. Tá tudo, né? Assim, o pessoal tem mesmo padrão de conhecimento de treino, de técnicas, né? Isso para cada esporte. Nutrição também. O pessoal tem mais ou menos equilibrado como é que funciona. Né? Não é uma coisa assim tão ilógica e variável. Sim. Controla os macros um e segue. cálculo. A gente não pode reduzir a nutrição a só a cálculo do ponto de vista de performance, de longevidade. De emagrecimento dá. Comer menos vai emagrecer, né? Mas acaba que hoje em dia é bem o pessoal reduziu a isso, né? Sendo que não é. Tem vários nutrientes importantes para várias coisas. Mas, de fato, não muda muita coisa. Tu sabe, vai ter um nutriente. A não ser que a pessoa tenha alguma comorbidade. Mas, se não, tu sabe o que é saudável, tu sabe que tem que variar as cores dos legumes, de frutas. Então, não tem nenhum alimento mágico. E em quantidades que sejam pequenas também não tem nenhum alimento inflamador que mata. Então, é isso aí. Eu acho que o Leonel claro. o Leonel estava se posicionando da seguinte forma, né? Que na nutrição, no treino, são variáveis mais controláveis. Isso. E as variáveis mentais são
praticamente impossíveis de controlar. Sim. Exatamente. É que pareceu que eu discordei dele, mas não. Eu quis complementar só para quem tá assistindo. Não, o que tu quiseste dizer é uma coisa que é muito importante dizer, porque no dia a dia, e eu sempre bato nessa tecla, as pessoas acham que a nutrição reduzem a uma complexidade muito superficial de macro, micronutriente, tá tudo certo. Não, uma complexidade da nutrição está muito acima disso, e eu acho que a complexidade da nutrição é que faz toda a diferença no resultado, quando a gente fala em esporte. Né? Sim. Mas complementando o que tu está dizendo, porque eu concordo plenamente com isso. Eu acho que as pessoas, às vezes, principalmente o troço que me dá nojo, aplicativo de dieta. Cara, pelo amor de Deus, cara. Tu tá, IA, vou consultar a IA pra fazer uma dieta. Cara, pelo amor de Deus. Cara, é muito mais complexo do que isso. O cara estudou 5, 6 anos, 10 anos para ter uma formação em cima disso, fora a parte prática, para alguém dizer lá que é só calcular os macros, para emagrecer é só fazer déficit. Para aí, né? Mas tem um outro aspecto. Quando eu digo assim, isso é muito mais declarado. Por exemplo, todo clube de futebol tem um preparador físico, tem um nutricionista. Claro. Psicólogo já não é todos. E eu acho isso aí um grande erro. Isso está começando a entrar mais. Por isso que eu digo que o aspecto da força mental hoje aparece como um diferencial. Não é todo lutador de MMA, boxe, que tem um preparador mental. Agora, preparador físico, nutricionista, a maioria já tem. Vou falar contigo sobre isso, né? Várias coisas, sabe? Cara, eu às vezes falo pra mim mesmo ou pra mais algum amigo, até já fui pros guris, que eu me sinto como um psicólogo, né? E eu queria que tu validasse isso ou não, porque assim, às vezes o cara não quer ir no psicólogo, não tem dinheiro, não quer gastar, até vai ter, né? Mas assim, não faz esse investimento. E o meu atendimento, eu te juro, pode ser feito em 15 minutos, mas minhas consultas são de 1 e meia, porque eu preciso ali, muitas vezes, estar acolhendo a pessoa, conversando, tentando motivar, né? Ou tentando fazer, que eu gosto de falar, né? Ter uns micropontos de motivação, porque se o cara tem que engordar, tá ali com sobrepeso e ele perde 1 quilo, não dá para ver 1 quilo de perda. Esse cara tá muito gordo. Aí eu tenho que trazer micromotivações da roupa, do cinto, não sei o que mais, da qualidade mostrar de vida. É 1 quilo de gordura. Exatamente, mostrar, né, que é bem impactante, verdade. Mas eu acabo me sentindo assim, cara. Eu falo, eu tenho quase 2 profissões. Eu sou nutricionista e eu sou meio psicólogo também, né? Perfeito, cara. Perfeito. E eu acho que assim, ó, o nutricionista hoje, ele tá muito nessa, né, assim, inserido nesse contexto. Porque, querendo ou não, hoje a gente sabe o quanto... Tanto que na psicologia mesmo, tem lá no manual diagnóstico, transtornos alimentares. O quanto a alimentação tem um caráter psicológico muito importante e às vezes pouco falado. Né? E às vezes a pessoa vai te buscar, por exemplo, o cara tá lá com tudo, tá motivado e tal, mas não consegue. Por quê? E aí que vem, às vezes, essa parte que é mais psicológica. E aí tu fala bastante de psicologia bruta, né? Uhum. E aí eu te pergunto, até onde o cara precisa de carinho ou até onde o cara precisa de uns tapa e um empurrão, tá ligado? Tá, cara. Esse é um detalhe que não tem uma resposta exata. Que eu tenho que, primeiro, eu não posso chegar dando uma paulada direto e às vezes nem sendo muito soft. Por isso que as primeiras sessões, quando eu tô conhecendo alguém, conhecendo o paciente, é justamente para ver qual é o nível de manejo que vai ser mais adequado ali. Se é um cara que, cara, falta um empurrãozinho, sabe? Falta aquela coisa, a função paterna ali, vamos lá, campeão, empurrar um pouco pro fogo, né? Porque falta pouco para ele. E já tem gente que às vezes está muito machucada. Às vezes já falta o outro lado, essa função mais materna. É por isso que a gente fala muito dessa questão pai e mãe toda hora na terapia. Porque, querendo ou não, são símbolos ali que estão presentes. E aí, esse cara eu tenho que ter um manejo um pouco mais sensível, um pouco mais acolhedor, um pouco mais assim empático, para que aí ele comece, opa, beleza, ganhando mais confiança, se curando, para depois, vamos lá, vamos tirar as rodinhas dessa bicicleta agora, né? Porque essa parte de dar suporte, ela é muito importante, né? O que acontece é que hoje a psicologia,
ela às vezes foca muito em emoção, muito no acolhimento, muito na empatia, mas pouco em questões de orientação. E não dizer o que a pessoa tem que fazer, mas de dar esse suporte, de dar essa questão aqui de... Pô, cara, vamos lá, sabe? De incentivar um pouco mais e de algum modo, colocar essa pessoa um pouco mais de desafio para que ela supere aquilo e não fique só num... queridinho, sabe? Isso às vezes fica muito... Engessado. Engessado. Né? Porque eu vejo que às vezes muito... Enfim, algumas pessoas erram que o psicólogo está sempre fazendo a pessoa tentar entender, e a pessoa não sabe. Falta uma opinião ao meu ponto de vista, e por isso que é legal procurar alguém, preferencialmente, que tu tenha criado uma empatia, e por isso a criação de conteúdo acaba sendo legal, né? Sim. Eu já consultei com o Leonel e foi muito por conta do estilo dele, sabe? Eu queria alguém, não queria alguém só pra ficar me ouvindo. Mano, falo com meus amigos, tá ligado? Eu quero alguém que me diga, eu acho isso ou isso. E eu falava pro Leonel, mas eu quero a tua opinião do que tu acha certo e errado, por mais que nós tenhamos valores pode serem diferentes, eu quero a tua opinião do que tu acha errado, porque tem coisas na vida que é errado e certo, né? Tem coisas que não tem subjetividade, é errado e certo. Pode avaliar o que levou a pessoa a achar que aquilo é errado ou certo. Beleza, sabe? Mas é certo e errado, né? Então... E assim, eu gosto muito da metáfora. Não é dizer o que a pessoa tem que fazer, não é fazer por ela, nada disso. É como se eu tivesse uma lanterna e eu acompanhasse essa pessoa num galpão escuro, ou numa caverna, ou o que for. Eu vou ajudando ela com essa lanterna, eu tô acompanhando ela. Ela tá com medo, eu digo, não, vamos lá, vamos ver o que tem ali, sabe? Então, isso é tomar consciência, jogar luz onde tá escuro, jogar luz naquela sombra, para que ela olhe e diga assim, o que eu vou fazer com isso aqui? Puta merda, olha aqui. Pode falar a palavra, não? Pode. Tá. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Meu Deus do céu, sabe? Ou então, nossa, eu não sei que decisão tomar. Vamos pegar elemento, foca lá. Aquilo ali com aquilo ali, ó. E aí ela começa a conectar. Isso é a conexão neuronal que faz com que ela, tomei consciência. E aí... Pois é, Leonel, mas assim, beleza. O cara inicia o processo, pode ser que tenha iniciado motivado, veio a disciplina e o cara tá fazendo, tá? Normalmente isso, ele tem um objetivo muito forte e aquilo faz com que essa meta o cara queira atingir ela e esse processo siga, mas o tempo passa e as coisas mudam, as percepções mudam também. Ao longo do caminho, muita gente desiste do processo. Uns porque realmente não tiveram força ou não tiveram um motivo muito forte, ou aquele motivo em algum momento já não tem mais a mesma força que tinha lá no início, porque a percepção mudou. A gente pega o Renan. O Renan não desistiu porque ele tem a mente forte, ele já tem esse processo muito bem fortalecido na mente dele, mas os objetivos dele ao longo da história, vamos botar a história fitness dele, mudaram. Tá? Só botando ele na história. Eu parei de treinar, eu queria muito competir no passado, eu ganhei, mas quando eu me fiz a preparação, eu não tava na vibe de, tipo, já tá treinando pesado, eu tô bem, vamos lá, vamos competir. Eu competi de um jeito que faz a minha preparação ser muito estressante, chata. Se eu não fizer essa merda agora, vai ser difícil depois. Porque, enfim, eu e a Bruna, a gente, né, quer ter filhos, a gente queria viajar, não sei o que mais, não ia fazer preparação no contexto disso, ainda mais trabalhando muito, né? Daí eu fiz reclamando a preparação inteira. E daí mas eu fiz, tá ligado? E depois disso eu já estava planejado para treinar menos. Eu queria começar a jogar tênis, então depois de 10, 12 anos treinando 5, 6 vezes e naquela fissura do bodybuilding, mesmo que em alguns momentos eu não estava tão focado em crescer ou secar, hoje eu estou treinando musculação 3 vezes, jogando tênis 2, se rola mais uma eu jogo, se dá para correr um dia eu corro. Eu já estava com uma ideia antes mesmo de competir, de me tornar mais atlético, mais funcional, nem só por questão de saúde, mas eu me sentia ali disfuncional, assim, eu queria fazer esportes, né? Eu acabei indo pro tênis e gostei bastante, mas eu queria fazer esporte, sabe? Se eu talvez não tivesse gostado do tênis, teria ido para outra coisa. Claro. Então, veja, ele ressignificou a meta, ele ressignificou o objetivo, ele ressignificou e ele
conseguiu se manter dentro, né, do que ele tinha se proposto. Por que as pessoas iniciam os processos, seguem contentes, fortes naquilo e desistem no meio do caminho? Então, novamente, assim, primeiro a gente tem que ver que elementos estão contribuindo para que ela desista ou não queira mais fazer isso. Porque é comum modificar a rota. É chato. Ah, e assim, alta Tira da zona de performance, conforto. alta performance, treino de alta performance vai ser sempre doloroso e vai ser pouco prazeroso. É ali que a disciplina tem que ser maior. Por isso que eu digo, o cara, tá, beleza, não compete, quer só ter um shape legal, quer ter uma saúde bacana, quer ter um condicionamento, ele não precisa de um treino de alta performance, porque alta performance vai jogar ele num nível de estresse aí, cara, podemos falar até do nível hormonal, cortisol e o caramba. Não vai ser o cara que vai sair, nossa, liberei muita serotonina e endorfina nesse treino. Não é qualquer um que vai virar o Arnold. Mas, cara, cara. treinar musculação muito leve, isso eu digo por mim, é muito chato. Não. O cara fofo, tem que treinar, não precisa ser o treino de uma... Quando eu treinava com o personal, tem gente que treina 3, 4, 5 vezes com o personal na semana. O jeito que eu treinava com o meu personal uma vez na semana era impossível treinar 3, 4 vezes na semana. Porque senão eu não ia nem conseguir trabalhar, né? E aí que tá. Não, é por isso que, de novo, é um equilíbrio. O cara treinar ali algo que, tá pegando um pezinho leve, um treino muito leve, não vai tensionar, né? Não vai causar aqui um nível de treino necessário para ter essa liberação. É quase como fazer cosquinha. Né? Só que da mesma maneira, jogar isso para um nível de alta performance, cara, alta performance é quebraceira. É só tu ver nos esportes. Balé, as mulheres torram os pés, né? Futebol, os caras vivem lesionados, joelho, tornozelo, Aquiles, sei lá o que lá. Maratonista. Futebol americano, que eu adoro. Cara, 3, 4 lesões por jogo. Eu só não comecei, um amigo me convidou, eu olhei assim, deve ser muito legal, mas, mano, se estourar meu joelho e eu não poder treinar, cara, não vai dar. Eu joguei amadorzaço aqui em Porto Alegre, inclusive, amadorzaço, sem aquelas proteções, sem nada. 5 meses de treino, me quebrei 4 vezes, quase tive que fazer uma cirurgia no ombro. Aí eu disse, olha, sem proteção, cara? Sem Sem proteção. ombreira? Meu Deus, cara. Sem nada. Essa porra o cara se machuca. eu- Quando tu bate no Jimmy outro, tu Pumpkins. te machuca, tá Jovem, ligado? né, cara? O jovem, ele é igual um gato, assim, tem 7 vidas, né? Mas eu Podia- fiquei com essa dor de não ter jogado ou treinado algumas vezes. Eu penso, hoje esquece, né? E naquela época eu também chegava, às vezes, na época eu tava estagiando, cara, todo cortado, todo arrebentado. Eles diziam assim, mas tu brigou? Não, era treinava domingo, né, cara? Treinava domingo. 4 horas de treino, né? Então, assim, vai querer me dizer que acordar domingo pra tomar porrada é prazeroso? Não vai ser assim, né? Mas como não vai? Por que tu vai, então? Eu tava com essa mesma Porque pergunta, né, pra fazer. eu te digo assim, quando eu tô jogando tênis, eu fico muito puto e feliz no mesmo tempo. Eu bato uma bolinha certo, daí eu bato uma errada, eu puta que pariu. Perfeito. É tipo, é uma gangorra de emoção, assim. Exatamente, porque o valor motivacional não tá na ação em si. Por exemplo, correr na esteira. É legal, é prazeroso? Não, Ah, é um tédio. Cara, pelo Não amor dá. de Deus, né? Quem acha libera endorfina e tal, mas aquela coisa prazerosa não é igual Quando correr tu na desliga, rua. maravilha. Melhor momento do mundo, quando tu dá o stop e o cara bota ainda naquele parar vermelho, que é pra parar na hora e já sai. Foi! O que motiva? Cumprir a tarefa, conseguir tantos minutos, me olhei no espelho, tô gostando do que eu tô vendo. É esses que são os fatores motivacionais. Lá na hora do perrengue, é dor. É meio chato. Ali é que tem que ter a disciplina. Ali que tem que ter uma tenacidade. Aí vem aquela romantização de, tem que amar o processo. Caralho! Mas falando Amar o processo, caralho, meu. Mas, Não é verdade? Aqui é amar o Tem processo. essa de amar processo. mas assim, mas falando por exemplo, do teu treino lá. Tu não gostava ali na hora? Eu gostava. Tinha- Assim, tem Porque não tem um resultado pós. Tu até pode ter Tem endorfina a dor pós, do né? pós das porradas que Não, rolam. beleza, mas não tem um resultado Não, legal vitória, pós. vitória. Não, no treino É. não, por isso que muita gente não gosta jogador não gosta de treinar, ele gosta só de jogar, né? Aí tem nesse quesito,
tem um fator que é a psicologia sadomasoquista. Não, nada a ver com questões sexuais, mas é assim, tem um nível sádico. Tem, claro. Causar que dor tem. no outro, entendeu? Então esse era o teu propósito. Eu, cara, pratico boxe há 15 anos. Então, assim, eu Porque é o gosto momento liberado e autorizado. né? Eu gosto dessa coisa de, tá, beleza, Do conflito. vou bater, mas também vou levar. E te digo, cara, uma vez, a primeira vez que eu entrei no ringue, totalmente despreparado, hoje vendo, né? Na época, cantando de galo. 21 anos, tô bem, sou mais rápido, tenho envergadura maior, não sei o que. Entrei no ringue, apanhei, meu amigo, mas apanhei. Que valeu uns 5 anos de terapia, aquela surra que eu tomei. A motivação não vem de cima. Só que uma das cenas mais loucas foi quando eu cheguei no banheiro, olhei no espelho, jorrava sangue do meu nariz. E eu olhava assim, meu Deus, eu tô muito vivo. Caralho, isso aqui sabe, eu tenho uma coisa meio guerreiro, tem minhas tatuagens viking, essas coisas. Sempre gostei muito dessas maluquices. Eu me olhava no espelho assim, isso é muito massa, sabe? Aquilo era prazeroso, em certo aspecto aí vem esse lado masoquista, porque tem ali uma questão de dor, por isso que eu digo, às vezes dor e prazer tem essa... Muito próximo. Tem essa loucura aqui, né? Em falar nisso, eu acho que deve ter postado, porque ainda não saiu e também não é ao vivo, mas deve ter postado nas tuas redes que ia gravar. Aí o Cássio Gelling me chamou, dizendo que tu ia mandar um abraço, dizendo que tu ia entender que ele é um desbravador. Aí agora com essa tua narrativa aí, eu já não tinha entendido direito desbravador, acho que agora eu começo a entender esse grupo, tá ligado? Desbravador foi um grupo de homens que eu fiz, não nessa pegada... Legendário. Não Foi pro pegada morro. legendários, não. Muito mais numa ideia de grupo de estudos, tá? Onde eu trazia alguns livros que falavam sobre psicologia masculina e abordava ali com eles algumas questões mais assim, inconscientes, profundas da psicologia masculina. Mas nada de assim, ensinar os caras a ser homem, nada dessas coisas. A não trair a mulher. Nada assim, cara, longe disso, até porque eu tô nessa caminhada também. Quem sou eu com 20 e poucos anos na época, ensinando outros caras, às vezes até mais velhos que eu, a ser homem? Não é assim, né? E é um processo que cada um tem a sua construção, cada um tem o seu caminho. Mas quando a gente compartilha essas experiências, elas reverberam. E os homens... isso que é do jogo. Os homens têm isso muito forte. Né? Pela competição? Sim, porque a terapia, o olho a olho, ele às vezes é um pouco meio intimidador, se tu for ver. E o grupo é aquela coisa, o cara tá do meu lado. Entendeu? Aquela noção de grupo. Por isso que a gente vê esportes de grupo, essa questão coletiva tão forte, que às vezes é um time que no papel é inferior a outro, mas os caras estão tão unidos, aquela coisa meio haka, né, dos maores e tal. Aquilo ali é um senso de coletividade, de união, de grupo. Cara, aquilo é muito tribal. Por Isso aí remete ao que tu falaste antes ali, da questão do mental. Sim. Total. Superar até mesmo o físico, o preparo, a nutrição. Total. Né? Então um abraço pro Cássio. Abraço, Cássio. Cara, dando ainda nesse ritmo, mas dando uma virada um pouco na nossa narrativa, sem sair da parte de corpo, mente, saúde, né? E indo para as redes sociais. Porque é o seguinte, o cara inicia o processo, o cara se transforma, Vitão, todo mundo, porra, que do caralho, como tu tá bem, cara, que legal. E na verdade eu tô sempre me julgando, sempre achando que falta, já sai justificando, mas ainda preciso, né? E aí tu pega assim, tipo, a grande base que tá falando comigo, tá, tipo, me colocando numa posição, tipo, queria estar muito que nem esse cara tá hoje, tá ligado? E eu não consigo aceitar tão bem isso. Comecei a fazer umas avaliações do porquê que isso poderia estar acontecendo, tá ligado? E aí eu comecei a perceber que, na real, o que eu tenho de mira são sempre o que eu vejo nas redes sociais, que são sempre coisas impressionantemente de alta performance, de o máximo do máximo nível palco sempre, os maiores nomes que estão ali, porque com certeza são outliers dentro do processo. Cara, como lidar, né, com essas comparações que as redes sociais nos trazem todos os dias no sentido de shape, corpo? Tem uma...
a pergunta é excelente, tá? Não olhando. Eu gosto muito e eu filosofo muito em cima disso. Então, se eu viajar muito aqui, vocês já me cortam. Por favor. Redes sociais hoje estão para um nível que antigamente eram as revistas. Então, tu tinha no fisiculturismo, na questão esportiva, Men's Health, tu tinha revista Muscular Development. de fofoca, caras, tu tinha revista de relacionamento, Tititi, Cláudia, sei lá, eu não lembro agora todas as revistas. Hoje isso está nas redes sociais. Né? Hoje, digamos que a minha revista seria aquelas revistas de psicologia, meio uma coisa entre mente e cérebro, vida simples, sei lá que diabo que eu... ficaria muito nesse nível. Só que quando tu enxerga o cara da revista, isso fica mais distante, isso parece uma realidade assim, pô, tá, beleza, né? É o cara lá, é o ator lá de Hollywood. Ah, não, óbvio que esse cara vai ser mais bonito que eu. É óbvio que esse cara... sabe, ficava uma coisa muito assim, o cara da revista. Né? Tem muita gente. Só que hoje nas redes sociais isso se aproxima e perde um pouco essa distância. Então parece que é o cara ali do meu lado. E aí começa a comparação. Pô, se eu vou tentar me comparar se eu sou engraçado. Aí tem, sei lá, Pô, agora eu não sou muito do stand-up. Thiago Ventura. Thiago Ventura. O cara é bem mais engraçado que eu. Então eu não sou engraçado. Eu me acho bonito. Aí vou lá, tem um cara um ator lá, sei lá, alguém lá. Como é que é? Hoje tem aquele que é o Superman, acho que as mulheres falam muito agora. Eu não sei. Bom, enfim. Pega Caio Castro. Gurias? Caio Castro? Já foi, não sei se já passou o tempo dele. Sei lá, também não... Mas enfim. Caio Raymond. Caio Raymond, não, isso aí. Não sou bonito. Então não sou engraçado, não sou bonito. Tu acha. Aí... Eu tava esperando. Aí, daqui a pouco... Tá, mas eu tenho grana, né? Aí vem outro lá, uma Porsche, não sei o quê, sempre viajando. Puta, também sou pobre, então... Cara, tu começa... Tu tá sempre num nível de idealização que ao mesmo tempo que tá mais próximo e mais difuso, porque antes isso era concentrado nas revistas e nessas personalidades, celebridades, hoje isso tá difuso. Então fica um senso de comparação muito mais forte e que bate na autoestima, porque o algoritmo, ele vai te mandando várias pessoas que daqui a pouco, quem é esse aqui? Mas olha ali. E aí tu não sabe a história. Às vezes o cara, sei lá, é um preparador físico, é aquilo que ele trabalha, mas não, ele mostra uma rotina de treino lá que tu diz, meu Deus, olha a disciplina desse cara. Meu Deus, eu nunca vou chegar nesse nível. Então por isso que a gente fala muito do quão importante é ter o seu ponto de referência consigo mesmo. Porque Como a comparação... que faz isso, mano? Mas é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Eu acredito que ninguém consegue fazer 100% isso. Níveis diferentes para não se machucar, mas, cara, é impossível não se comparar com o outro, porque tu não sabe se tu é, em algumas coisas, não em tudo, se tu é bom, se tu não te compara com outra pessoa. Claro. Tu não sabe se um carro é mais bonito que o outro, se tu não compara os dois. Então, a comparação, ela é inevitável, né? Mas acontece que o que não é medido não pode ser controlado, eu entendo isso. Mas pra tu poder se comparar com o outro cara, tu tem que saber de todo o histórico do cara, tu tem que saber o que o cara tá fazendo, senão vira muito vazio. Isso, assim. é que... É foto por foto, é foda, né? Sim, É mas... palco. Tu tá vendo só o palco nas redes sociais. E eu acho até que ponto também, até que aquela linha até onde isso é saudável. Né? Uma comparação saudável ou até onde isso vira patológico? E até onde isso é uma questão de inspiração ou isso é uma forma de ficar apunhalando a autoestima. Uhum. Porque o segredo é a autoestima aqui. Porque a pessoa, quanto maior, mais ela se compara, mais chance ela ter essa identidade rachada, essa autoestima, não tô seguro. Se eu tô tranquilo, cara, eu não preciso ser o cara mais bonito, eu não preciso ser o cara mais rico, mas mesmo assim eu vou me inspirar para buscar ter mais dinheiro, buscar ter uma profissão bacana, buscar ter referência nessa profissão, buscar ser que nem aquela questão lá do Rodrigo Hilbert, que tinha aquela idealização do marido perfeito. Porra, talvez eu não seja o Rodrigo Hilbert, mas eu quero ser Cara, tu não é. um marido... Exato. Talvez seja melhor. Vou te dizer. Não. Eu não vou ser um marido melhor que esse cara e também nem sei, eu tô vendo só um palco, às vezes só um meme, só uma referência. Sim. E a rede social tem muito disso, né?
Muito, né? A gente que Muito. faz de tudo para mostrar uma realidade que não é, né? Mas é que Nos daí tu bastidores. fica dependendo que o cara tem uma mente sadia pra ver essas grandes figuras motivacionais e tu se manter no foco do tipo, cara, é um caminho a seguir. Eu vou, olha só, aos pouquinhos eu tô chegando lá, mas daí tu tem que estar com a mente sadia. Com certeza. Porque no fim das contas, cara, tu quer prazer, olha pra baixo. Olha pra trás, olha pra quem tá pior que tu. Aí o prazer é rápido, né? Porque aí tu vai estar sempre melhor, tu tá sempre bem, só que daí tu não evolui. Com certeza. Eu não gostei de fazer essa comparação assim do tipo, mas olha lá a pessoa, daí, mas se me comparar numa régua inferior, né, eu não vou evoluir. O que tu acha claro. disso? Meu irmão tá barrigudo, eu poderia ficar me comparando Cara, com ele. Vou dar um... Isso com certeza é muito importante, porque aí eu tenho que saber que eu não vou ser o melhor em tudo. Mas no que eu quero ser o melhor? Aí vem uma questão que é foco. Qual é o alvo? Porque melhor pai, melhor não sei o quê, melhor isso, melhor marido, melhor psicólogo, melhor... Aí é o Wendel Carvalho daí. Cara, Aí é o Wendel Carvalho. Que daí ele é melhor em tudo. Mais bombado, mais rico, melhor pai, melhor espiritual. Pablo Marçal. Melhor coach, Pablo Marçal. aí- tem os caras, hein? Tem os caras. e aí já vem um nível de narcisismo muito grande. Aí a coisa já começa a complicar. Que daí... Porque aí esse cara tá tendo uma autoestima inflada. E aí Não pega é? otário. Desculpa. Aí o negócio complica. Mas isso tem uma baita relação com várias pessoas que prosperam, né? O cara tem um Sim. nível de autoconfiança tão forte que ele acaba enfrentando mais barreiras que Sim, atrapalham com ele. Né? certeza. E por isso que esses caras eles atingem sucesso rápido e de uma forma estrondosa. Porque esse nível de autoestima inflada, nesse caso, acaba sendo bom. Por isso que, de novo, se o cara tem uma péssima autoestima, vai ser muito ruim, ele vai sempre olhar para baixo. Né? E se esse cara tem uma autoestima inflada, ok, isso vai levar ele a ter muitos resultados, mas, de novo, qual é o limite de saudável nisso aqui? Onde é que tá o preço que esse cara tá pagando? Nunca saciado. Né? Porque aí fica aquilo, é o cara que não tem um limite. Não tem não, agora eu consegui isso, agora eu vou pra tal. E a gente vê isso, né? O cara começa, não, vou ensinar tal coisa. Não, agora isso aqui já deu tão certo, já tô ganhando 3 milhões por dia aqui com isso aqui, agora eu vou te ensinar isso aqui. E ele não para, cara, não para. Tudo bem, tem uma perspectiva ali do quanto esse cara tem uma ambição e tal. Só que, de novo, isso às vezes pode estar apontando para uma autoestima inflada onde o cara simplesmente ele não tem foco. É tudo. Dominância completa. Cara, eu tenho uma curiosidade, assim. E, tipo, existem pessoas que mantêm um padrão. Um padrão ao longo de muitos anos, tá? Digamos que esse padrão seja de não conseguir começar e terminar as coisas, por exemplo. Cara, existem pessoas que não adianta, que elas nunca vão conseguir fazer algo pela qual elas desejam fazer, ou todo mundo tem a capacidade, todo ser humano tem a capacidade de conquistar determinada coisa que seja atingível e alcançável, ou tem pessoas que nunca vão conseguir? Eu acho que essa pergunta ela não tem uma resposta exata, mas ela tem uma opinião. A minha opinião é que não. Não é todo mundo. Eu lamento, é o que eu bato em cima tanto da questão coach e motivacional. Seja foda. Tem muita gente que não vai conseguir ser foda. Lamento. Tem muita gente que, cara, não tem. É uma questão de uma pirâmide. Não vai caber todo mundo lá. Então, assim, se isso funcionasse, os caras não precisariam ficar lançando um livro desse por ano. Se essa ideia tem lugar para tudo, não, cara, não tem, não é para todos. Agora, dá para conseguir adaptar e melhorar isso dentro da própria realidade da pessoa. E tu sabe o que é esse comportamento que talvez faça dela ser a base da pirâmide sempre? Cara, aí vem muitos fatores, desde questões até patológicas. Como é que eu vou falar para um cara que tem um TDAH, né, um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, com muita dificuldade cerebral, porque TDAH não é uma questão só emocional,
É um cérebro, é uma neuroanatomia diferente que tá tendo ali. São conexões diferentes, né? Química. Química, neuroquímica. Como é que eu vou falar pra esse cara ter foco e... Ah, não, cara, porque tu tá muito desmotivado, porque tu tá muito indisciplinado. Claro, dá pra incentivar em algum nível, mas querer que esse cara seja o ápice do gerenciamento e organização pessoal, eu vou jogar esse cara numa fogueira muito grande. Mas ele pode ser superior ao cara que tem perfil para ser organizado, porque o TDAH pode ajudar. Normalmente os caras conseguem ter outro perfil, o cara é comercial, o cara é mais comunicativo, né? O cara pode usar a performance para outras coisas, né? Exatamente. Tem que saber adaptar o cara. Exatamente. Como tu falou, né? O cara pode não ser para uma coisa, mas tem gente que não é TDAH, mas é mais depressivo, ou tem gente que... Enfim... Tem um traço da personalidade que é neuroticismo. É um dos traços mais difíceis de mudar e é um dos que mais traz a pessoa para um nível onde ela vai ter mais predisposição a desenvolver ansiedade, depressão, a ter um caráter mais melancólico, a ter uma baixa autoestima. O neuroticismo, cara, é essa coisa, às vezes, assim, que a gente pode até chamar de um pessimismo. Só que isso está no nível da personalidade. É muito difícil modificar esse traço. Só que a gente consegue adaptar. Tá? De novo, é uma realidade que não é a melhor. Ficar falando isso, eu posso estar, inclusive, me ralando um pouco por causa disso, né? Porque, querendo ou não, todo mundo quer... Não, você pode, você consegue, vamos lá, ir pra cima. Claro, dá para adaptar. E aí é que tá. O quanto você acredita, o quanto você quer subir aqui esses degraus na sua vida, ou o quanto tá bem. Porque tem muita gente que não tem essa ambição e vive bem, vive legal. E aí eu trago pro papo. É uma pessoa só que não se compara muito com as outras, ela conseguiu fazer isso. Tá de boa. O Ronaldinho Gaúcho, chegou um momento ali que, cara, vou ficar tranquilo, vou curtir minhas baladas, vou cantar uma música de funk. O cara não quis ser o melhor funkeiro, ele, sabe... Ele foi viver a vida dele, claro, fez uma grande carreira no futebol, mas chegou a determinado momento ele, vamos lá, né? A liberdade financeira ajuda também, né? Claro, com certeza, com certeza. Isso daí dá uma tranquilidade. Mas pega o Cristiano Ronaldo. O cara poderia parar tudo que ele faz, cara... Mas não, tá com a barriga tanquinho. Ele é uma máquina. That's life pra ele. Entendeu? E isso é um nível motivacional de tu dizer assim, cara, meu Deus, o cara tem quantos anos ele tem? O corpo de 20 e poucos, né? Na blinda. Mas assim, o cara, ele já falou, né, que ele quer manter o máximo jovem e ver mais... Aproveitar a ele parada. Ele quer, ver pra sempre, tá ligado? Então tem um nível de vício nisso? Ou De novo, se torna obsessão. O vício é o quanto essa obsessão... Todos nós temos o nosso lado neurótico, o nosso lado obsessivo, o nosso lado paranoico, o nosso lado narcisista. Personalidade é uma junção dessas coisas. Tá? Só que algumas pessoas vão ter mais disso, mais daquele outro. E o que fazer com isso? Aonde tu desloca esses desejos obsessivos? Cara, todo esporte que eu pratico, eu quero competir. Perfeito. Todo esporte. Quando eu era mais jovem, jogava futebol, competia. Quando eu treinei Muay Thai 1 ano, eu queria lutar. Eu fisiculturismo, queria competir. Agora no tênis eu quero jogar bem, eu também quero competir. Tem um nível de obsessão, de vício, é um padrão, né? Consultoria. Pensa o seguinte. Que tem bastante gente... Pensa o seguinte. Só eu. Não, mas tu tá na mesma, tu quer competir, irmão. Pensa o seguinte, primeiro. Sabe que aquilo, qual é o grau de sofrimento que isso tá trazendo? Vou dar um exemplo, tá? Meu irmão é um cara que curte muito coisa fitness e tal, alimentação saudável e tal. Pra ele, aquilo é muito tranquilo fazer. Tinha uns amigos dele que iam na mesma vibe, ou alguns conhecidos, assim, que vinham nessa ideia. Cara, sofria pra caramba, reclamar, trouxe minha marmita aqui, mas é ruim isso aqui, desgraça. E o meu irmão lá tranquilão, cara. Então, assim, até onde aquilo pra ele é uma obsessão?
Não sei, aí é algo muito mais de ser analisado. E até onde esse cara que tá sofrendo, assim, mas pra que tá sofrendo tanto, amigo? Tu quer isso mesmo ou tu tá só querendo te encaixar e agradar alguém? Né? Se encaixar no... Porque encaixar. É isso que eu falo muito da neurose fitness. Aonde tu tá querendo te encaixar? Aonde tu tá buscando? É pra agradar os outros? Tu tá treinando pra ti ou tu tá treinando pra outras pessoas? Tu tá treinando pra pagar uma dívida que tu deve com alguém ou é algo que é teu? Esse boleto é teu ou esse boleto é um BO terceirizado aqui, né? Um boleto emocional, um boleto oculto. Mas o treinar não é um reflexão. boleto da vida? Porque se tu não fazer, não digo a musculação, mas se tu não faz nenhum tipo de exercício físico, não se alimenta bem, tu vai adoecer. E a vida tá te cobrando indiretamente, né? Com certeza. E assim, ó, treinar, eu não sou contra treino. Pelo contrário, eu incentivo. Exercício físico é tripé hoje de saúde emocional. É sono, tá? Tanto que eu pergunto sempre, minhas triagens, sono, alimentação e exercícios físicos. Porque, cara, isso aqui já é... O cara regulando... O sono, primeiro, que é uma das primeiras coisas que desregula em transtornos mentais. Então, tu já tem que avaliar. O cara tá dormindo 4 horas, todo arrebentado. Você vê, opa, isso aí, alguma coisa pode estar ali. Alimentação, como é que é? Que aí já vejo o que esse cara tá ingerindo, né? Como é que tá... Como é que é a relação dele com a qual parada? é que é a relação dele com a comida? Né? Ah, não, eu me alimento muito bem. Eu janto todo dia pizza de caixinha. Vai ver, antes todo dia ele comia Entendeu? cachorro quente cheio de maionese. Sabe? E a questão do exercício físico. Então, o treino, ele é muito importante. A questão é, como é que eu tô encarando esse treino? É pra mim? É um desafio pessoal? Ou eu tô querendo mostrar isso pras outras pessoas? Eu tô querendo me encaixar em algo que nem me dá tanto prazer, mas é aquela coisa. Pô, todo mundo tem um iPhone. Se eu não tiver um iPhone, que coisa, né? Ai, já vão me olhar feio. Olha só, todo mundo tem tal coisa. Todo mundo tem... Sabe? Até onde esse treino se torna patológico? Mas aí trazendo isso pro lado da saúde, tá? Sabidamente, a gente sabe que o exercício físico ele é determinante para longevidade e saúde, né? E, obviamente, muitas pessoas não vão gostar do exercício físico, né? Assim como tem gente que não vai gostar de escovar os dentes, de tomar banho, enfim. Mas são coisas que tem que fazer parte da vida, né? E aí, até certo ponto, acaba virando uma obrigação, né? Meu caro, tem uma frase que eu uso muito com os pacientes que é: a vida adulta não é só fazer o que tu quer. Exatamente. Isso difere a mentalidade de um jovem para uma vida adulta. A minha filha lá, 1 aninho, ela quer fazer o que ela quiser. Como diria Freud, o que um bebê quer? Tudo. E é bem assim. Sim. Tu tira uma coisa, ela já começa a mexer em outra, ela vai... Posso chamar de bebê ali, quem não tá conseguindo. Algumas pessoas. E aí que tu vê que o script ali do 0 aos 8 anos é muito assim, determinante para essa vida psíquica, né? Mas então, vida adulta não é só fazer o que tu quer. Eu não quero pagar boleto, eu não queria que a minha conta fosse a conta de luz fosse tal valor. Várias coisas eu não queria. Eu não queria que existisse fome na África. E aí? E aí eu aproveito esse gancho para te fazer uma pergunta assim, bem de consultório e da vida real. Toca a ficha. O que fazer tecnicamente, assim, qual o caminho para levar aquela pessoa a entender que o exercício físico é compulsório? Né? Consultoria, doutor? Não. Até pra réplica, não, mas diz que mas ela claro precisa, que ela precisa. Não, ponto de diferença saúde. Eu sempre digo assim, ó, tá? Eu digo não, isso tá na literatura. Uhum. Sabidamente, cara, depois dos 40 anos, né, não pode se dar o luxo de não praticar uma atividade física, né? E a gente sabe que hoje as nossas estatísticas são vergonhosas. 45% dos homens 40 a mais são sedentários, né?
Isso, cara, isso é um problema de saúde, né? Porque isso vai repercutir em saúde, e eu uso esse marco dos 40 anos, porque é onde começa, eu digo, o corpo começa a se deteriorar, né? Perder a massa muscular naturalmente. A perda de Sarcopenia, diminuição de produção hormonal, Sim. enfim, né? Tudo isso. Sim. Né? E isso tudo vai culminar em problemas de saúde lá na frente. Né? Perfeito. E aí torna-se obrigatório, querendo ou não, a gente tentar cada vez mais. E eu te diria que até o podcast ele também tem um pouco esse objetivo, né? Que é trazer as pessoas para o mundo saudável, para o mundo fitness. E, cara, eu vejo muitas vezes isso como uma dificuldade muito grande, né? Porque é mentalidade, a gente precisa trabalhar. O que o Renan falou ali, isso faz parte também para o exercício físico, não é só na dieta. Né? E eu vivo muito isso no consultório. E eu acho que é interessante porque muitas vezes a maior dificuldade, eu até desafio aqui a dizer que a maior dificuldade ainda é mais difícil botar a pessoa na prática de exercício físico muitas vezes do que uma alimentação. Pá, discordo. Não, eu joguei no ar, estou falando da minha prática diária, mas posso estar equivocado, não estou usando nenhuma estatística aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que isso também serve para dieta, né? Porque também a alimentação saudável faz parte do contexto, né? Aí entra os pilares do sono, dieta e treino, né? Na parte de saúde. Que são as 3 coisas mais difíceis de mudar do comportamento humano. Exatamente. Se eu não me engano, alimentação é o primeiro, sono é o segundo e depois é o exercício. Mas enfim. E aí, ajude-nos. Meu caro, primeiro eu tentaria entender o que faz essa pessoa não estar treinando. É uma questão de rotina? Vamos lá, nasceu o terceiro filho de um paciente meu. Meu amigo, a rotina dele não vai ser um cara que vai voltar tão cedo a treinar, entende? O principal ponto aqui é não tentar resolver para a pessoa, mas é tentar conscientizar. Sim. É aquela coisa que eu falei, de jogar a luz. Cara, sabe? E aí vem aquele aspecto que eu falei do quanto não é uma ameaça, mas é começar, olha aqui, o que pode acontecer. Eu ia te dizer isso, mostrar a dor lá na frente. Isso, começar a piorar esse cenário. Vamos supor, o cara lá tá, sei lá, nasceu o segundo filho. Tu quer brincar mais com teu filho? Tu gosta tanto de ser pai? Vou fazer uma pausa nisso para fazer uma colocação. O próprio Vitor tá aqui hoje, né, shapeadaço, porque um dia um médico olhou para ele e disse que aos 70 anos ele não ia conseguir limpar a própria bunda. Toma. Tá aí, ó. É o que eu tô falando. Quer motivação maior do que essa? Limpar a bunda é importante, né? Acho que eu quero que alguém passe na bunda do cara com 70 anos. Chegar nessa idade e ter que esse Se ponto, segurar a né? vida inteira. Eu tenho um joelho aqui, meu amigo. Se eu não treinar, olha... Meu joelhinho já tem 60 anos. Se eu te mostrar a ressonância do meu esquerdo, tu vai chorar. Bah, meu amigo. Olha algumas pessoas mais velhas lá fazendo alongamento. Rapaz, eu passo vergonha em alongamento. Então, assim, é um negócio que... Mas tu não alonga todo dia pra melhorar, né? Também tem essa. Eu tenho vários problemas de mobilidade por não ter alongado ao longo da vida. E até hoje eu melhorei, mas não tanto quanto eu gostaria, porque vai todo dia fazer mobilidade, todo dia alongar. Que a disciplina disso eu não consigo. E é que nem o cara que não consegue fazer dieta, eu sei o quanto isso ia me melhorar no longo prazo. Mas e botar isso, cara, a minha personal que fazia antes, ela ficava 10 minutinhos só. E daí eu chegava na academia já louco pra treinar, daí tu tem que abaixar a adrenalina pra fazer mobilidade. Buscar um elásticozinho. Meu Deus, mano, eu chegava aqui já, vamos chumbar, sabe? Aí uma época que eu tava mais disciplinado, eu fazia mobilidade em casa, aí ia pro carro e ia treinar. Beleza, daí não tinha isso. Mas daí fiz isso... um mês e nunca mais. Cara, é um pouco esse aspecto, sabe? Eu também tô falando aqui, mas eu não sou o cara que vai ficar me alongando toda hora. Mas pelo menos na minha rotina de exercício, eu coloco alguns exercícios que vão me ajudar. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer algumas coisas que eu não tô mais botando tanta carga, eu tô botando mais um negócio pra ir mais longe, entendeu? Pra ir um pouco mais... Fica uma coisa meio... Fortalecer mais, ganhar um pouco mais de resistência. Porque esse é o meu objetivo. Eu não quero... Com certeza. Aquela questão que tu colocaste da rotina ali, muitas vezes não vai ser possível. Isso é uma desculpa que eu escuto bastante no consultório. Não tenho tempo de treinar.
Até que ponto isso é só uma desculpa ou realmente isso é fato? Por isso que eu te perguntei, qual é a prioridade? A gente tem tempo porque é prioridade. Perfeito. Eu tenho essa visão também. Eu aprendi isso sendo pai agora, cara. Meu tempo é uma loucura, porque a vida muda radicalmente e tal, mas tô conseguindo ajustar meu tempo e eu tenho tempo para aquilo que é prioridade. Tem certas coisas que eu já tenho que dizer, cara, não vai dar isso aqui não. Tu vê que o diferencial talvez foi mexer menos em celular? No teu caso, não tanto? Não tanto, porque o celular para mim sempre ficou uma coisa muito profissional, assim. Só que eu sou um cara que uso muito o celular. Isso é algo mais crítico, assim, né? Porque é difícil, Tem né? gente que trabalha com a área... Tá ali, enfim, é complicado. Mas eu acho que para outras coisas, assim, tu começa a ver que, cara, em alguns momentos eu teria dito assim, né, isso aqui não, mas não. Agora é minha filha, eu tenho que fazer isso. Tem um motivo. Vou lá, tu tem uma motivação a mais. Por isso que eu iria por essa linha. O que tá motivando esse cara? Porque, não tem tempo. Tá, mas vem cá, me fala aí, como é que é as tuas 24 horas? Aí daqui a pouco tu vai ver que tem 2 horas que ele fica rolando o feed de Instagram. Tá isso aqui, meu amigo. Como é que é esse tempo aqui? Ou o clássico. Não, a pessoa não trabalha final de semana e não quer treinar no final de semana. Isso eu acho absurdo, porque o corpo não sabe o dia da semana, né? Não sabe. E aí na semana só tem essa rotina muito corrida e não quer encaixar exercício no final de semana, que são 2 dias que ela quer ficar 24 horas de lazer, né? Por isso que é tu tentar entender esse caso. Não adianta tu tentar ir para uma linha geral. Sim. Por isso que eu digo que o nutricionista, e nesse caso o médico do esporte, ele vai se aproximar muito de uma psicologia, porque tu vai entrar na rotina do cara, tu vai entrar na organização, tu vai entrar... Cara, a alimentação tem muito a ver com questões emocionais, muito mais do que a gente imagina. Tá? Por isso que eu falei antes que é mais fácil treinar. Talvez às vezes a pessoa tenha resistência para começar a treinar e não para parar de pedir um delivery no meio da semana. Mas para fazer dieta, cara, pega nós mesmos que já treinamos e fazemos dieta há muito tempo. Se tu fica um tempo sem treinar, tu já dá uma bagunçadinha na alimentação. Por quê? Parece que não faz tanto sentido. Tô treinando menos, daí começa. Então muita gente começa os 2 juntos e mantém só o treino ou treina menos vezes. Mas assim, cara, acho que assim, 99% das pessoas que eu já atendi que não fazem dieta ou melhor, 1% das pessoas que eu já atendi conseguiam fazer dieta e não treinavam. É muito raro. Geralmente é o contrário. Tem um livro ali, aquele Poder do Hábito, não sei se tu gosta desse livro, ele fala que o treino é um hábito angular, que ele te ajuda, esse é o termo dele, né? Sim. Ele te ajuda a fazer outros hábitos, como se alimentar bem. Sim. Então, por exemplo, o cara tem o horário do treino, ele vai ter o horário de comer. Aí começa a ter rotina. Porque se eu treino tal hora, eu como tal hora antes, para não ficar muito em cima, daí a pessoa começa a organizar a vida, né? Por isso que uma das principais coisas que eu faço ali no consultório com quem não faz nada, né, de treino, de dieta, é primeiro tentar organizar a rotina da pessoa. Com base, claro, principalmente primeiro no trabalho, né? E nos horários que tem de folga, ali ver os horários mais possíveis para treinar e não faltar. Eu falo que assim, cara, vamos botar um horário que tu não vai faltar, que seja prioridade, né? 1 ou 2, né? Para quem pode, às vezes vai ser mais corrido. E daí, a partir dali, eu construo a alimentação, você vai comer antes, depois. Um exemplo, vários pacientes meus treinam em jejum. É porque é melhor? Não, é porque na rotina da pessoa, se ela tiver que acordar mais cedo para comer antes de treinar, meu Deus, vai dormir menos. Então, cara, bora treinar em jejum, vamos botar mais comida de noite, né? Então, esses ajustes aí são muito importantes, né? E é como eu falei, às vezes começa até pela questão do sono. Sem dúvida. O cara já... tô sem tempo, mas aí tá dormindo um monte, ou então dormindo muito pouco e se cansando. Chega às 6 horas da tarde, o cara já tá de língua de fora, ele não vai fazer mais nada. O corpo dele vai fazer aquele princípio de, cara, agora eu preciso procrastinar. Uhum. Porque a procrastinação, ela tem a ver até com essa questão de ansiedade e tal, né? De
eu preciso descansar. O corpo mesmo dá essa mensagem e aí ele não vai ficar sentado no sofá, vai ficar lá e tal, porque é o que... E isso também vira hábito. Então, além do cansaço, tu também começa a se tornar um hábito. E aí, cara, aí complica. Por isso que eu iria por essa linha, de começar a olhar como é que é a rotina, como é que é a organização. E tem um ponto que isso é bem mais psicológico. Até onde esse cara quer mesmo. Sim. Isso eu falo com quem quer ficar com shapeado, definido. Às vezes, eu vou usar um caso bem específico, né? Uma mulher que eu atendi, 40 e poucos anos de idade, atingiu ali 17% de gordura com antropometria dobras. Cara, para a saúde, para a idade dela, abaixo de 22 já estava top. E ela ficou mais de 6 meses não conseguindo abaixar de 17, porque ela não tinha os refinamentos ali da dieta e de treino que precisavam para fazer isso. E eu falei várias vezes para ela, tá bom assim, né? Tu não faz as coisas que precisam, fica assim, tá tudo bem, né? Porque para fazer essa ação ter um shape mais foda, 99% das pessoas aí, bem, um número que eu tô inventando aqui, mas um número alto, vai ter que, tipo, viver quase que nenhum atleta. Eu sempre digo, grandes resultados, grandes abdicações, né? E tem um outro fator, cara, que é assim, ó, o quanto essa pessoa só quer se queixar. Alguém para acolher? Eu tinha uma situação na família que uma hora, né, não vou citar nomes aqui, mas então, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, não adianta, isso aí ela só quer reclamar. É só pra ter um motivo pra reclamar. Não adianta, tu resolve um negócio, vai reclamar de outro. Aí resolve aquele, reclama de outra coisa. Ela quer reclamar. E reclamar é um pouco dessa atenção. Então, às vezes, aquela pessoa ela nem quer muito aquilo. Ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida. Sabe? Isso é uma coisa até mais técnica, de manejo mesmo de psicoterapia. Que enquanto a pessoa está nesse nível de queixa, às vezes sabe? Ficar ali escutando e tal. Tá, e aí? Aí tá, beleza? Parou de reclamar? Tá bom, e agora? O que tu quer? O que tu quer? Quer arrumar o quê? Quer arrumar... tá tudo uma merda. Tudo e nada pro cérebro é a mesma coisa. Me diz aí, o que precisa começar a melhorar? É minha profissão, é meu relacionamento, é minha rotina de treino. Aí tu começa a ver, não, mas na verdade é minha mulher que tá me incomodando. Ou, na verdade é meu chefe que tá me estressando. E aí tu começa a ver que a queixa alimentar ela é só secundária. Entendeu? Claro, isso casos específicos, né? Mais a ver com a psicologia. Porque a maioria vai procurar nutricionista, médico do esporte para realmente resolver essas questões mais pontuais e tal. E tá motivada, já tá naquele processo. Agora, para esse paciente mais reticente, mais resistente, começa a... Tem uma coisa que a gente fala na psicologia que é reenquadrar. O que a pessoa chega falando que ela precisa, muitas vezes não é o que ela precisa. Então, pega mais amplo e deixa eu olhar esse cara aqui, deixa eu olhar essa mulher aqui por um outro ângulo. Vamos ver o que está acontecendo, sabe? Esse é o trabalho das primeiras sessões que na psicoterapia a gente acaba fazendo e que às vezes fica mais quieto, né? Porque eu quero... deixa eu entender aí. O que esse cara tá se queixando tanto? Mas por que ele não tá conseguindo? Deixa eu ver. Ele só quer reclamar? Que aí tu começa a propor alguma coisa... mas não dá. Não, mas aí é muito difícil, né, doutor? Não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Entende? Começa a ser um negócio parecido quando tu não quer comprar alguma coisa, tu vai na loja, só que o vendedor fica ali, né? Aí, vamos levar. Não, mas esse aqui não é bem a cor que eu quero. Sabe? Só que ao mesmo tempo tu quer ficar na loja, tu quer olhar as coisas. Então, só tô dando uma olhada, né? Realmente, tu tá ali procurando alguma coisa. Ninguém entra só pra dar uma olhadinha. Né? Tanto que técnica de venda é tu começar a entender quem é aquela pessoa. E não ficar enfiando roupa ali. E, olha só, gostou dessa? Essa aqui, ó, mais cara da loja que vai me dar mais comissão.
Sabe? Não... A diferença da loja, da venda, é que no consultório, tanto médico quanto nutricionista, o cara já pagou antes de entrar, né? Exatamente. É verdade. E isso eu já vi, né? Algumas pessoas próximas de mim, pai, minha irmã, foda. Eu falo pra ela, eu só vou te atender de novo, porque não paga, né? Obviamente, se tu fizer. Porque senão não valoriza, entendeu? Então, pra minha irmã, Dudinha, eu falei pra ela uma vez, eu só vou te atender de novo se tu fizer a dieta. Senão eu não vou te atender. E daí ela fez. Tu sabe que às vezes se tu botar assim, ó, se tu concluir teu objetivo, eu devolvo 20% do valor da consulta. Rapaz, vê o que começa a acontecer. Claro, né? Aí isso pode... nem assim, às vezes, porque às vezes não é uma questão. O cara tá bem de grana e tal. Mas dane-se os 20%, né? É o perfil mais masoquista. Gosta de apanhar, gosta mais de perder do que de ganhar. Entendeu? Então a gente já começa... tá, beleza. Então me fala aí, como é que é ser derrotado, né? Como é que é? É uma merda essa tua vida, né, cara? Me conta. E às vezes eu utilizo o humor, né? Realmente, fulana, essa tua vida amorosa aí tá um caco, tá? Que eu vou fazer uma pipoquinha vamos ver aqui o que dá pra tu fazer com isso aí. Porque, olha, tá uma merda. complicado isso aí. Aí, tá, e que tal nós... Me fala outras coisas. 10 sessões tu tá me falando aí da tua vida amorosa. Troca esse disco aí um pouco. Vamos ver o que mais tem, sabe? E aí a pessoa... pois é, né? Só reclamo disso. Sabe? Aquela coisa de... aí começa a se dar conta. Tu discordou dela, né? Daí, tipo, ela sempre fala que tá ruim, daí tu não, tá bom. Aí ela fala, tá ruim, tá uma merda. Sabe? Pá, cara, isso aí realmente, tá feia a coisa. Teve um caso também que eu atendi, cara, 80 sessões falando de problema. Daqui a pouco, quando eu inverti assim, tá realmente, né, cara? Eu acho que não tem mais jeito mesmo. O que podemos falar outra coisa? Daqui a pouco aquilo, sabe? A queixa começa a dar lugar para um lugar assim de... menos importância. Pô, mas eu vou ficar nessa para sempre? A pessoa começa a se dar conta, né? A gente precisa finalizar, infelizmente, o episódio. Normalmente a gente termina falando para o convidado deixar uma mensagem, mas eu já vou te influenciar nessa mensagem. Assim, tipo assim, se tu tivesse uma regra de ouro para dar para quem tá querendo viver melhor, com saúde, uma regra sem mimimi, qual seria? Pra viver com saúde, viver cara. com saúde, viver melhor, tá ligado? Eu acho que o primeiro passo é olhar pra própria pessoa, pra essa questão. O que é sucesso, o que é prazer, o que tu realmente quer? Será que não tá olhando muito pra fora e pouco pra dentro? E aí vem clichê do autoconhecimento, aquela coisa toda, né? Mas assim, o que tu realmente quer? O quanto tu tá disposto? Porque a gente nem chegou a falar nisso, né? Na questão da disposição. O quanto tu tá disposto a ir atrás disso aqui? Que renúncias tu vai ter que fazer para chegar nesse lugar que tu tá almejando, nesse objetivo? E a partir daí, será que é isso mesmo que tu quer? Porque às vezes tem essa questão de reformular, de pensar o que é uma vida saudável. E depois que estabelecer isso, cara, aí é um pouco dessa questão de disciplina, de tenacidade, de persistência. Aí vem essa coisa mais do discurso motivacional, né? De, agora que tu estabeleceu, bora correr atrás, porque isso não vai cair do céu. O pessoal te procura muito para falar de emagrecimento, não conseguiu, ou isso acaba sendo secundário? Porque eu tenho vários pacientes que... Vários não, mas que eu vejo que muitos pacientes meus que vão no psicólogo e falam sobre isso não conseguem emagrecer. Pode ser um viés de, tipo, a pessoa que tá no psicólogo ela já tá ali porque ela tem dificuldade, né? Daí eu fico, tipo, eu não tô conseguindo ajudar 100%, e, pessoal, isso acontece. Né? Não é todo mundo que atinge o objetivo. E o psicólogo também não tá conseguindo ajudar. Uhum. A queixa principal é relacionamento, né? Tanto familiar quanto amoroso. Mas o que eu observo, eu tenho alguns pacientes diretos. Hoje,
Hoje tô tratando 2 pessoas que estão com essas questões alimentares, tá? Mas é interessante o quanto isso é uma queixa secundária. Então eu resolvi, tá, beleza, tomou consciência, ok, isso aqui. Agora eu queria falar assim um pouquinho da minha alimentação, eu tô um pouquinho insatisfeito, tô comendo demais, eu acho que a minha ansiedade tá na alimentação. Aí começa a vir essa demanda, ela é uma demanda, sabe, parece que quando a pessoa resolveu um problema maior, essas questões aí começam a aparecer, né? É mais por esse lado. Legal. A gente nunca fez isso e eu vou fazer hoje. Tu tem alguma mensagem para deixar para quem quer viver melhor e com saúde? Cara, eu tenho, né? Primeiro que tem que olhar para o que é saúde, é bem importante. O que é saúde? É treinar 7 vezes na semana e fazer cardio 7 vezes na semana? Não necessariamente, né? Inclusive pode não ser, né? Então eu acredito que para viver com saúde tem que focar nos pilares ali primeiro. Sono, que é o que a gente sempre fala. Se a pessoa está com sono desregulado, vai afetar psicológico, vai afetar a vida pessoal, relações pessoais, talvez até espiritualmente, quem acredita nisso vai ficar abalado, né? Então comece focando no pilar ali em sono. Depois organizar a rotina. Organizar a rotina, porque organizando a rotina eu vou conseguir horários para me exercitar e horários para me exercitar e também para me alimentar, que hora que eu vou comer e começar a organização. Claro que eu vou falar aqui, procure um médico, um psicólogo, um nutricionista, é óbvio, né, cara, ter um treinador, faça isso, com certeza, mas sei que nem todo mundo pode, mas acho que, fora em questões psicológicas, em alimentação e treino, todo mundo sabe o que é ruim, né, e coisa que é bom, talvez não saiba o melhor caminho, então começa por aí, foca em dormir melhor, foca em organizar a rotina, a pessoa que organiza, que tem a rotina organizada, ela é muito mais produtiva na rotina, no treino, no trabalho. E, cara, já que a gente está falando de psicologia, é muito importante aí cultivar boas relações, né? Acho que isso faz muita diferença. O ambiente que tu está inserido, né? Acho que faz parte disso, de boas relações. Tem que ter um ambiente que te inspire, um ambiente saudável ali do ponto de vista psicológico, para que tu consiga prosperar em tudo que tu precisa, alimentação, treino, vida pessoal, né? Então acho que as relações são muito importantes, né? Tem um estudo ali que talvez tu saiba melhor que eu, Leonel, que ele fala que ele mensurou, eu não sei quais são os vieses dele, mas ele mensurou que as pessoas mais felizes eram as que tinham não mais posse, né? Mas que tinham melhores relações, né? Perfeito. Então, acho que cultivar esses fatores aqui que eu falei são mais importantes para ter uma vida saudável, né? Boa. E tu, Doc? Qual a tua mensagem, tua dica? A minha mensagem é sempre no estilo analista de Bagé. Assim, o que eu sempre digo, eu reforço, e eu acho que existe uma grande necessidade das pessoas terem um entendimento, e já falei isso antes aqui, de que o exercício ele não é assim, um luxo, tá? Que o exercício não é só para estética, não é para ficar bonitinho pelado, né? Eu acho que o exercício, e cada vez mais a gente percebe isso também muito na musculação, que sempre foi estigmatizada como um esporte para bombadinho e tal, né? O valor bioquímico, neuroquímico do exercício físico, o músculo estimulado, a importância. O nosso músculo ele é um órgão endócrino. Ele tem um papel secretor de substâncias que são verdadeiramente uma farmácia particular. Né? Então, se a gente estimular a nossa farmácia, não haveria essa proliferação de São João em tudo que é esquina. Né? Eu brinco dessa forma. Porque a busca por qualidade de saúde está em nós mesmos. Estimular essa máquina perfeita que nós temos, né?
sabe, e ter esse conhecimento. Eu acho que as pessoas não subestimam, não valorizam, não têm ideia da importância do exercício físico num contexto de saúde. Por isso que eu falo muito, que eu brinco que é compulsório. Cara, às vezes eu brinco, eu entraria para a política para criar um projeto de lei tornando compulsório o exercício físico. O cara vai perder CPF, vai Serasa, sei lá, entendeu? Né? Cara, no mundo irreal, brincando com isso. De tão importante que eu julgo ser o exercício e de tão subestimado que ele é pela grande maioria das pessoas, né? As pessoas acham, ainda tem essa ideia, essa cultura, que é para ficar bonitinho no Instagram. E não é, tá? Levando para o lado da psicologia, trazendo um pouco nesse contexto, eu gosto muito de usar o exemplo, né, do exercício relacionado à depressão, né? Nós temos meta-análises muito consistentes mostrando que o exercício físico, seja ele o resistido ou seja ele o aeróbico, né, eles são capazes de produzir substâncias que melhoram sintomas depressivos. Em depressão leve a moderada, inclusive, alguns estudos mostram equiparação com alguns medicamentos antidepressivos, a prática de exercício. No Reino Unido, no sistema de saúde do Reino Unido, o exercício físico, a prescrição de exercício físico está como primeira linha de tratamento de depressão leve a moderada, né? Tamanho o grau de importância disso. Gente, está estampado aí, a informação está aí. As pessoas precisam entender e valorizar isso, que o exercício físico ele é determinante de saúde, inclusive mental. Com certeza. Eu esqueci de falar um detalhe, lembrei agora que tu estava dando as tuas considerações. Primeiro que a questão do treino em si é um antidepressivo. Eu comentava lá dos pacientes que tá na hora de uma avaliação psiquiátrica. Antes disso eu começo a incentivar, se não faz exercício físico, a fazer algum tipo de exercício, né? E hoje a gente fala não só da depressão, mas da questão da ansiedade. Hoje, sei lá, 80%, se eu não me engano, dos brasileiros estão com sintomas ansiosos. Para esses 80%, exercícios de explosão muscular são muito bons na questão da ansiedade. Porque ajudam na questão não só de suar, de gastar porque a pessoa ansiosa ela está numa rotação maior. E também a questão da respiração. Além de dar esse cansaço corporal que às vezes tira um pouco das preocupações, daquele cansaço mental. Então, isso também é muito importante, né? Não só a questão da exercício aeróbico de alta intensidade. Sabe que é muito bom para ansiedade. A gente entrevistou o Felipe Honorata, não sei se tu conhece ele aqui de Porto Alegre, que ele tem um CT de boxe, né? E o legal que ele falou que o boxe, além dessa intensidade toda que tem, tu tem uns objetivos que vão te dando um pico, né, de, acho que dopamina. Bateu ali, acertou, aquilo vai, acertou o próprio barulho. Aquele barulho te motiva, né? Quando tá. Quando tu dá aquele barulho, estoura, já dá um negócio sou forte. Pegou na veia. O meu, eu falei, né? Eu pratico boxe já há um tempão. E o meu professor chamava Pabum. Aqui em Porto Alegre. Cara, porque o barulho realmente é muito estimulante, né? E tem essa coisa da explosão. Para homens, principalmente, lutas, eu sempre indico. E o barulho, quanto mais sempre próximo do ouvido, melhor, né? Do outro, né? Sim. Leonel, queria agradecer, né, a tua vinda aqui no programa, ter aceito o nosso convite, ter tão carinhosamente trocado aí informações, uma história de vida com a gente. Agradecer também ao Renan, ao Sobreiro, por mais uma vez, né? O Sobreiro desce de Santa Cruz todo final de semana para gravar aqui o episódio conosco. O cara é determinado. É isso aí, disciplina. Disciplina, não é só motivação. Começou com motivação, agora é disciplina, né, Doc? E a minha ideia é sempre diminuir tempo-resposta, cara. Quanto mais rápido eu chegar aqui, mais motivado eu chego. Não, brincadeira. Eu cuido dos limites só, né? Ele falou que tava querendo aprender a pilotar helicóptero, né? Daí vai vir rapidinho. A experiência com moto não foi boa, mas isso é outro assunto. Que a gente gostava de correr de moto, né? Isso tem outro viés também, né? Sim.
E também agradecer para tu que assistiu esse episódio até aqui. Lembrar de curtir, comentar, compartilhar. É super importante. A gente faz com todo carinho e dedicação para vocês todos os sábados. A gravação do nosso É do Jogo. Pegue, compartilhe esse link aqui com aquele teu amigo pelo WhatsApp, que tu sabe que vai fazer diferença pro cara, que o cara tá precisando escutar aí algumas verdades sem muito carinho, sem mimimi. E o É do Jogo se despede por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau!